Olá, estamos no nosso terceiro encontro. Agora vamos na unidade 3 falar da obra na criação e também nos homens. Creio que não seria um exagero da nossa parte afirmar que os assuntos onde há maior confusão hoje é a questão do batismo com o Espírito Santo e o dom de línguas. E isso não acontece porque as Escrituras não seja clara quanto ao ensino a respeito deste assunto, mas sim porque a experiência e não a palavra de Deus tem ditado de forma de se compreender essa doutrina tão importante. Gostaria de considerar somente algumas verdades que a Bíblia ensina com respeito do batismo com o Espírito Santo, as quais o movimento pentecostal e neopentecostal repudiam. Em primeiro lugar, a Bíblia nos ensina que todos os crentes, não são alguns, todos os crentes são batizados com o Espírito Santo. Paulo, escrevendo na sua primeira carta à igreja de Corinto, no capítulo 12, ele nos afirma: pois em um só Espírito fomos todos nós batizados em um só corpo. O texto é claro e não é necessária nenhuma destreza exegética para entender o seu significado. Todos, e não somente alguns, foram batizados com o Espírito Santo. Não há uns poucos privilegiados. A bênção é de todos aqueles que creem nas Escrituras, ou melhor, no que as Escrituras dizem acerca do bendito Filho de Deus. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior correrão rios de água viva, conforme nos diz João. Se alguém disser que conhece uma pessoa crente, mas que não é batizada com o Espírito Santo, devemos entender que esta pessoa nunca foi um crente genuíno, pois todos os que creem são ou foram batizados com o Espírito Santo. Pois o batismo com o Espírito Santo ocorre no ato da conversão, ou um pouco antes. E precisamos também considerar ainda o caso de João Batista, que desde o ventre da sua mãe era cheio do Espírito Santo. É engraçado como as nossas visões particulares de certas coisas, e ainda mais quando apoiadas por certas experiências, nos deixam completa e totalmente cegos. Creio que, sem dúvida alguma, uma das passagens mais usadas, citadas pelos pentecostais, é a passagem de Atos 2. Recentemente, eu preguei nesse capítulo, eu estou fazendo na minha igreja a exposição de Atos dos Apóstolos. E no capítulo 2, nós vemos o relato do início da igreja, quando o Espírito Santo foi derramado lá no Pentecostes, quando ele veio para habitar conosco e em nós e sobre nós. Com tudo que Pedro afirma. Quais são os pré-requisitos que Pedro apresenta para alguém receber o batismo do Espírito Santo? Para receber o dom do Espírito, a plenitude do Espírito. Vejamos o seguinte, descrito lá em Atos 2, versículo 38. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Portanto, se alguém disser que fulano foi batizado e não recebeu o dom do Espírito Santo, promessa derramada por Jesus Cristo, será mesmo que podemos dizer que tal pessoa se arrependeu dos seus pecados e ainda está no mundo sem Deus e sem esperança? E ainda mais, versículo 39, porque a promessa pertence a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, a quantos o Senhor Deus assim chamar. Sim, é para todos quanto Deus chamou. Não é só para assembleanos, não é para neopentecostais, não é para os crentes que viveram após o ano de 1910, após o derramamento do Espírito Santo, não só na Rua Azusa, mas também no Pentecostes, né, que vai marcar aqui no Brasil, principalmente, nessa data. Não é só para uma elite espiritual, esse crente busca mais do que esse aqui, e esse foi num culto de revestimento do Espírito Santo. Não! Cristo morreu para todos aqueles que creem nele. E os benefícios que ele conquistou na cruz são outorgados a todos. Todos aqueles que foram verdadeiramente chamados por Deus. Todos aqueles que receberam o dom do Espírito Santo, a qual Pedro fala aqui no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Segundo ponto, o dom de línguas não é um sinal
de batismo com o Espírito Santo. Os discípulos falavam em outras línguas, conforme nos relata em Atos. Mas nada é dito acerca dos quase 3.000 que se converteram. Além do mais, e ainda mais contundente, no mesmo capítulo que Paulo diz: pois em um só Espírito fomos todos nós batizados em um só corpo, lá em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 13. Mas ele pergunta: são todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? São todos operadores de milagres? Todos têm o dom de cura? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? A resposta óbvia para todas essas perguntas é não. Nem todos são apóstolos, nem todos foram chamados para serem profetas, nem todos na igreja têm dons para operar milagres, nem todos têm o dom de curar, nem todos falam em outras línguas, nem todos poderão interpretá-las, mas todos foram batizados num só Espírito. O capítulo ainda dá o exemplo de que nem todos os membros são olho, ouvido, etc. Então, fazendo essa analogia com os dons, as quais Deus, de maneira gratuita e misericordiosa, distribuiu sobre a igreja e o fez de maneira soberana, o fez com proporcionalidade, o fez para a edificação da igreja. Os dons, seja da interpretação de sonhos, seja de línguas, não é para ser usado pela igreja, pelo homem, para desenvolver uma pretensa espiritualidade. Não é para fazer com que o dom seja colocado para uma disputa de prestígio na igreja, ou para transformar a igreja de Cristo numa feira de vaidades. Não é nada disso. Dom de língua, já diz a palavra, é um dom que o Espírito Santo concedeu soberanamente a alguns, mas o batismo no Espírito Santo é uma promessa para todos aqueles que creem. Quem não crê no batismo, certamente não será batizado por Jesus Cristo. Mas esse batismo aqui não é simplesmente falar em línguas, como alguns cristãos pregam. É exatamente um novo nascimento, um novo revestimento diante do nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que aquele que não crê já está condenado. Mas aquele que creu, aquele que ouviu a palavra da salvação, aquele que se rendeu à vontade, ao senhorio de Cristo, todos esses, como promessa, foram batizados pelo Espírito Santo de Deus, que transformou o coração de pedra num coração de carne. Percebam, queridos alunos, aí no Instituto João Calvino, em Ondiva, no Cunene, em Angola, que o livro de Atos dos Apóstolos é um livro histórico. E o fato de algumas pessoas terem falado em línguas quando receberam o batismo do Espírito Santo não quer dizer que o falar em línguas seja o sinal do batismo. Não encontramos esse ensino em nenhum outro lugar nas Sagradas Escrituras. Nós vamos encontrar o contrário, como foi apresentado anteriormente. O simples fato de Paulo curar pessoas com lenços dele não quer dizer que alguém deva ou possa fazer o mesmo nos dias atuais. O grande problema é que nós queremos fazer um anacronismo. Queremos olhar o passado com as lentes de hoje. Queremos que as manifestações do Espírito Santo que aconteceu na igreja primitiva há mais de 2.000 anos atrás continuem sendo a mesma manifestação nos dias atuais. Além do mais, nós não vemos mais ninguém gritando, clamando, chorando, repetindo glória, 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 para receber o batismo do Espírito Santo. Os apóstolos oravam no cenáculo e nem sabiam o que haveria de acontecer com eles. O texto bíblico vai dizer que Cornélio e a sua casa estavam ouvindo a pregação do evangelho e nem mesmo ouviram desta promessa, pois é claro que é a partir do texto que Pedro não tinha falado sobre isso para eles. Então, esses gritos consecutivos, é exatamente aquilo que a gente vê na igreja atual, é o que faz a pessoa entrar num êxtase. E ela começa a falar e a repetir aquilo que ouviu outros dizerem. E aí alguns começam a dizer, olha, isso é o batismo do Espírito Santo. Mas isso está mais para batismo da mente do que batismo com o Espírito. E o mesmo método tem levado a muitos a receberem a tal unção do urso, unção do leão,
unção da águia, onde as pessoas ficam imitando esses animais, andando quadrúpede, ruivando. Queridos irmãos, isso é uma zombaria a Deus e ao seu evangelho. Isso é uma blasfêmia ao Espírito Santo de Deus, que age com ordem, com decência, com sabedoria, com soberania. Terceiro ponto, o dom de línguas. Dom de línguas, já diz aqui o termo. Deixa eu abrir um parêntese aqui. Idiomas, e não expressões estáticas. É muito fácil para alguém afirmar hoje em dia, permitam-me me dizer, eu não tenho nada contra o meio pentecostal, nem neopentecostal, eu só estou com essa aula exemplificando que isso é muito comum, esse entendimento é muito comum nesse meio. E quando nós olhamos no meio pentecostal, que ainda é muito comum essa manifestação do dom de línguas, a gente ouve algumas pessoas dizendo, olha, para as pessoas não perderem a noção do que é o dom de línguas que a Bíblia fala. O dom de línguas na Bíblia era a capacidade que as pessoas tinham de falar em outros idiomas. E quando nós olhamos, né, para o texto de Atos, no capítulo 2, haviam várias nações ali, vários povos que ouviram o som. Esse som, lá Lucas vai usar no grego a palavra ecos, né, que vai ser traduzida para nós como eco, mas que, no entendimento do texto de Atos, significa um grande estrondo, como um som do mar chocando-se com um paredão de rochas. E quando as pessoas ouviram esse grande barulho, elas afluíram para aquele lugar. E quando elas chegaram naquele lugar, as pessoas que ali estavam e que foram tomadas pelo Espírito Santo, essas pessoas não começaram a rodopiar, não começaram a ficar saltitando, mas elas começaram a pregar e a falar as grandezas de Deus. Começaram a apresentar o reino de Deus. E o milagre que vai ocorrer através do Espírito Santo nesse dom de línguas é que eram línguas variadas. Mas quando todos aqueles homens e mulheres que estavam pregando nessas línguas variadas, as pessoas ouviam a pregação do Evangelho, a grandeza de Deus na sua língua materna. Deixa eu contar uma história aqui para você. Eu tenho uma amiga chamada Roberta, e essa amiga ela era da igreja metodista. Eu sei que há muitas igrejas metodistas, né, principalmente aí na África, também há muitas aqui no Brasil. E ela estava num culto. Ela tinha um pequeno conhecimento da língua espanhola. E o seu pastor convidou um pregador vindo de uma outra região, daqui da América do Sul, de língua latina, e disse o seguinte: Roberta, você pode fazer a tradução? E ela disse: pastor, olha, eu ainda estou estudando o espanhol. Eu não tenho domínio na língua. Mas assim, atendendo o convite do pastor, ela foi para o culto. O pastor, falando na sua língua espanhola, falou, Roberta fez a tradução, o culto foi uma bênção e o povo foi edificado. E depois ela conversando comigo disse para mim: olha, pastor Ricardo, aconteceu algo sobrenatural. Eu estava lá no culto, eu não conheço todo o vocabulário do espanhol, mas à medida que eu ouvia o pastor pregando em espanhol, nos meus ouvidos, ele estava falando em português. Eu ouvia ele falando em português. E eu disse para ela: minha irmã, qual é o seu espanto? Dom de línguas. Foi exatamente isso que aconteceu lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. No versículo 7 e 8, o texto vai dizer o seguinte: e todos pasmavam e se admiravam, dizendo uns aos outros: como? Não são esses galileus, todos os que estão falando? Como é que nós podemos ouvir eles falarem para nós em nossa própria língua mãe? Eles ainda não estavam entendendo a manifestação do Espírito Santo sobre eles. E isso vai explicar porque Paulo pôde ser um grande missionário, visto que ele aprendera de maneira sobrenatural outros idiomas. Eu tenho também um amigo assim, que aprendeu a língua inglesa em 6 meses. Ele encontrou um dicionário dentro de casa, perguntou à mulher: é seu? Perguntou à filha: é seu, minha filha? Ninguém sabia de quem era. E ele começou de maneira miraculosa a ler o dicionário, a aprender novas e novas palavras todos os dias. E em 6 meses, ele estava falando fluentemente a língua inglesa. Dom do Espírito Santo. Isso aconteceu com Paulo. E ele mesmo disse, Paulo,
que falava mais línguas que todos os crentes da igreja de Corinto. Contudo, quão tristemente longe disso está o dom de línguas nas igrejas de hoje. São meras expressões estáticas. Desculpe, eu não quero ofendê-lo e nem ofender o seu entendimento sobre isso. Mas dentro do nosso contexto, quando nós olhamos, as línguas ou os dons de línguas são blas, 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 sem significado algum. Não precisa ser alguém sobrenatural para dizer alabacanta, alabacheia. E nós vamos perceber que existe um grande número de crentes repetindo essas expressões, blasfemando contra o Espírito Santo, enganando a igreja, se passando por alguém espiritual. Paulo disse que as línguas eram um sinal para os incrédulos. Por quê? Ora, se um alemão entrar numa igreja e conhecendo as pessoas humildes e letradas que ali congregam, e ouvir delas alguma palavra pregada, né, o evangelho pregado em alemão, ele verá o quanto Deus está ali. Mas quem se impressiona com as expressões estáticas sem sentido algum? E às vezes eu vejo crentes na feira, no trem, no supermercado, pregando o evangelho e falando coisas que nem mesmo ele sabe explicar o que ele está dizendo. E aí a pergunta é, quem está sendo edificado? Então, em alguns momentos, a gente percebe que esse dom de línguas é usado por muitos crentes simplesmente para exalar uma pretensa espiritualidade, para dizer o seguinte, eu sou maior do que você, eu sou batizado com o Espírito Santo e por isso eu posso ocupar esse determinado cargo na igreja. Não podemos fazer isso. E eu, como vocês, eu creio no dom de línguas, mas infelizmente eu não vejo hoje uma manifestação genuína desse dom que o Senhor entregou à igreja. Nem no meio pentecostal, nem no meio tradicional, histórico e talvez até reformado. Embora já tenha ouvido alguns relatos de alguns acontecimentos, tanto em igrejas pentecostais, tanto também em igrejas históricas. Como eu tenho ouvido tanto em pessoas iletradas falarem em outras línguas, mas eu tenho percebido muito mais pessoas iletradas falando em outros idiomas e estrangeiros ficando constrangidos com a pregação do evangelho sendo falado na sua língua por uma pessoa que não tinha nenhuma condição de falar o seu idioma. Contudo, nós precisamos entender que essa manifestação é uma manifestação de Deus, mas eu tenho a certeza, olhando para alguns episódios, né, que nós temos assim observado em nosso meio cristão, o dom de línguas que hoje a gente observa nas igrejas é algo totalmente diferente daquilo que foi observado em Coríntios e também em Atos. Então, língua é idioma, não é língua dos anjos. Se os anjos falam em línguas estranhas, como Abraão, como Zacarias, como José, entenderiam as suas mensagens. Eles tinham o dom da interpretação. E eu já falei aqui para vocês que interpretação, para que serve os interpretadores de línguas se as línguas não têm um significado definido? Quando olhamos lá em 1 Coríntios, no capítulo 14, Paulo ele associa o seu dom de línguas com a profecia de Isaías sobre Israel ouvindo o idioma sírio. Está escrito na lei, porque os homens de outras línguas e por lábios de estrangeiro falariam a este povo, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Então é isso que Paulo estava dizendo lá em Coríntios. Então há uma imensa ignorância com relação aos dons e à obra do Espírito Santo, principalmente em nossos dias. O Espírito Santo está operando, porque se ele não operasse, não haveria conversões. Se ele não operasse, não haveria vida. Mas isso não tem nada a ver com crentes ficarem gritando, histéricos. Mas isso tem a ver com os pecadores que estão mortos em seus delitos e pecados. Nós, crentes, temos que buscar não o batismo do Espírito Santo, porque já temos isso. Mas temos que buscar os frutos do Espírito Santo. Precisamos buscar sermos cheios do poder de Deus e dos frutos do seu Espírito. E qual é a consequência disso? Será que são gritos? Será que é o cair no chão?
Será que é manifestação em línguas estranhas? Não, meus irmãos, certamente não. Mas é uma vida de santidade, é uma vida de devoção total a Deus. Os milagres e as maravilhas, é claro, sempre respaldadas nas Escrituras Sagradas. E tudo isso acontecerá de acordo com a bondade e misericórdia soberana de Deus. Não por causa de homens que possuem poder e que decretam a história do universo de Deus. O poder pertence única e exclusivamente a Deus. E ele é soberano e o administrador do próprio universo. Você não precisa ajudar Deus a fazer a sua parte, não. Ele sabe muito bem fazer o seu trabalho e ele já tem um auxílio do Espírito Santo. E o meu desejo como professor e até também como pastor, não só para mim, mas também para vocês, é que Deus nos encha do seu Espírito Santo, para que nos amemos como irmãos, pois o amor é o fruto do Espírito, é a demonstração de que somos discípulos de Cristo, como ele mesmo disse. Não é estranho, onde se afirma haver tantos batismos com o Espírito Santo, haver tanta discórdia, tanto ódio, tanto rancor. Eu louvo a Deus pelos pentecostais, que têm abandonado essa visão do batismo com o Espírito Santo. E eu, particularmente, conheço muitos irmãos, muitos deles, e tenho orado para que Deus, através do seu Espírito, faça que eles entendam que a cada momento eles precisam estar cheios da plenitude do Espírito Santo. E que essa plenitude do Espírito Santo os faça compreender o verdadeiro Evangelho de Jesus. Os faça compreender o amor ao próximo e o amor a Deus. Não de acordo com as nossas experiências, mas de acordo com aquilo que o Senhor nos ensina na sua palavra santa. Paulo desejava aos coríntios que eles também tivessem o entendimento correto dos dons espirituais. E um teste fundamental é o testemunho que se oferece sobre Jesus Cristo. As operações de Deus são diversas, como Pedro diz. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. A base para a unidade deles é que todos procedem da mesma fonte. E porque procedem da mesma fonte, eles não podem trabalhar contra o outro ou em competição com o outro. Às vezes, na Igreja de Cristo, a gente vê muito isso. Pessoas dizendo que são espirituais, se levantando para adorar. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo. Eu sou um grande líder, um grande adorador. Mas estão em conflito com outras pessoas. Estão em litígio com os seus irmãos. Que espírito é esse? Não é o Espírito de Deus. Talvez seja o espírito da discórdia. Talvez seja o espírito da inveja. Talvez seja o espírito de Satanás. Mas esse não é o Espírito de Deus. Os espirituais são manifestações do Espírito Santo. O Espírito não é visto ou ouvido, mas ele se mostra por suas operações e efeitos. E todo o povo de Deus, Paulo vai dizer isso a Corinto, quando recebe dons, há um dom que é o dom do discernimento. Precisamos ter sabedoria e conhecimento. E o Espírito Santo capacita alguns a ter esse discernimento, a trazer mensagens cheias de insights poderosos para a edificação da igreja. Todos os crentes têm fé. E a própria fé salvífica é um dom de Deus. Mas há um dom de fé que sobrecarrega uma pessoa de confiança, de forma que ela pode, sem hipérbole, ordenar que uma montanha se retire de um lugar e vá para o outro. E a forma como esses poderes se demonstram na vida de uma igreja é exatamente para testificar a grandeza de Deus sobre cada um de nós. A Bíblia vai dizer que Elias multiplicou a matéria. Ele chamou, conclamou fogo do céu e também ressuscitou dentre os mortos. Tudo isso não era para dizer que ele era um homem cheio de poder, mas tudo isso para ele testificar e testemunhar dizendo que ele servia a um Deus cheio de poder. Então, meus irmãos, a graça de Deus ela é multiforme. E as listas dão-nos meramente a ideia dos tipos de coisas que o Espírito Santo faz em nós e nos capacita a fazer. Não há ninguém como Deus. E não há
povo, como o nosso povo, povo de Deus, família de Deus, revestida pelo poder de Deus. Toda a manifestação do Espírito é dada para o bem comum, a saber, a edificação da igreja. Os dons não são destinados para assegurar uma glória pessoal, para batermos no peito e dizer, olha quem eu sou, mas elas são distribuídas de acordo com a vontade do Espírito Santo para edificar e abençoar a igreja. Então eu quero que você pense nisso nessa aula. Leia mais sobre o Espírito Santo, conheça mais sobre a ação miraculosa do Espírito Santo, mas entendendo que a ação do Espírito Santo é para a edificação da igreja e para a promoção da glória de Deus. Nós ficaremos por aqui nessa aula, nessa unidade sobre a obra do Espírito Santo. E que Deus abençoe a sua vida nesse momento. Até o nosso próximo encontro na unidade 4.